Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro, aleluia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25. Meus irmãos, eu quis começar o vídeo de hoje, essa manhã de terça-feira, e com esse trecho, que fala da vinda de Jesus. E eu queria dizer para vocês que está perto, está próximo esse dia. Está muito próximo. Mais próximo do que a gente possa imaginar. Aleluia. O meu Jesus, o meu Pai, Ele me deu um sonho. Nessa madrugada, me acordou mais cedo hoje. E eu fiquei deitada na cama só lembrando desse sonho. E esse sonho, ele me mostrou que precisamos vigiar. Precisamos estar prontos. Precisamos nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Esse sonho, ele de início não tinha nada com nada, sabe? Sabe aqueles sonhos que a gente tem, que a gente não sabe explicar? Que acontecem muitas coisas que tem sentido nenhum. Mas aí chegou um momento em que eu tava numa casa. Nessa casa era como se fosse a minha casa, enquanto eu ainda morava com a minha família. Mas não era a casa que eu realmente morava. E eu tava vendo alguma coisa, não sei, na televisão,
parecia ser. E era como se fossem propagandas. Só que eram propagandas do que iria acontecer futuramente. Talvez acontecessem esse ano de 2021. Como se fosse uma chamada, sabe? Sabe aquelas chamadas de que vai passar um programa e a emissora faz essa chamada antes de acontecer? Pronto, era como se fosse uma chamada. E estavam passando muitas coisas. Tinha também, antes de falar dessa questão que eu vou falar para vocês, passou uma chamada como se fosse acontecer alguma coisa na política. E eu lembro um pouquinho, passou um presidente, alguma coisa assim, e parecia ser dos Estados Unidos. E alguma coisa sobre política, certo? E depois passou uma imagem e era uma imagem diferente, era como se fosse era muito estranha. Eu acho que nada a ver com a mensagem que tava falando, sabe? Era um barco num tempo fechado, como se estivesse chovendo muito. Era uma imagem assim. E nessa imagem dizia, eu não lembro muito bem, mas nitidamente toda a frase, mas dizia que Jesus iria voltar à meia-noite. Dizia, começava assim: volta de Jesus à meia-noite, a 0 hora. E então quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. E eu saí correndo para contar para quem estivesse lá na minha casa. Quem estava era minha avó e meu tio. E eu dizia para minha avó, rejubilando: Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Tá perto, ele tá chegando. E eu tava pulando de alegria já. Ela consentiu, né? Mas o meu tio não. Aí disse: que nada. Que nada. E eu não quis saber do que ele estava falando e eu fiquei pulando de alegria. Meus irmãos, eu sei que, como eu acabei de ler, que o próprio Senhor Jesus diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente não sabe. Eu tive esse sonho e eu creio que tenha sido importante para nos avisar, para nos alertar, para nos reavivar, pois está próximo. Realmente a gente não sabe do dia nem da hora, porque pode ser a qualquer momento, meus irmãos. Pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje ainda. E como estamos? Precisamos pensar nisso. Como estamos diante do Pai?
Como está a sua vida diante daquele que está perto de voltar para te buscar, para nos buscar? Possamos pensar bem nisso todos os dias, meus irmãos. E não desanimar, principalmente não desanimar, porque tudo vem. Tudo vem para tentar abalar a gente, para nos distanciar do Pai, da santidade, da palavra. Tudo vem. Mas a gente, sabe o que é que a gente faz? A gente repreende. Em nome do Senhor Jesus, a gente repreende. Porque a gente não quer ser encontrado como essas 5 virgens loucas, né? A gente não quer falhar como elas, pelo menos eu não. Eu quero manter o azeite bem guardadinho na minha lâmpada. E o azeite, o que é? É o Espírito Santo. Precisamos mantê-lo dentro de nós. Eu creio que o mais difícil não é você receber o Espírito Santo, é você se manter com ele. E porque exige uma vida de retidão, uma vida dedicada a ele. Então, eu espero que nessa manhã o Senhor Jesus tenha reavivado você para lutar. Mas lutar muito, porque os dias são maus. E quanto mais se aproxima o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, mais as coisas vão ficar difíceis. E precisamos nos apegar a Ele. Precisamos nos voltar para o único que pode nos manter firmes até o fim. E eu queria falar para vocês, que está lá em João, Epístola de João, capítulo 14, versículo 1, que o próprio Jesus diz para nos animar, para nos fortalecer, para nos manter firmes nessa luta, nessa jornada, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. A gente conhece o caminho, você conhece o caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai sem ser por Ele. Aleluia. Busque o Senhor Jesus quanto antes. Não desista agora, porque a nossa redenção, meus irmãos, está bem próxima. Aleluia, glória a Deus. Que Deus tenha abençoado você com esse vídeo e que nos preparemos todos os dias, a cada dia nos vestindo de santidade e colocando o azeite na nossa lâmpada. Preserve o Espírito Santo. Busque-o se você ainda não tem. E se prepare para a eternidade.